Notícias do dia. Variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Muito bom dia para você que se liga na rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos ao vivo aqui nesta quinta-feira, 6 de março de 2025. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa programação. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, trago aqui as notícias, informações, sempre com muita espiritualidade, sempre com muita alegria para você que inicia a sua manhã aqui junto conosco e a toda a nossa equipe também. Eu desejo uma ótima quinta-feira aqui na Geração Rádio, TV, também telefonistas, redes sociais, aí toda a nossa produção, nosso bom dia também. Você que está chegando aí em 85,5, estamos ao vivo na FM, venha conosco nos acompanhar. Também estamos nos aplicativos, então pegue o seu celular, baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior e acompanhe a gente onde você estiver. Você também nos acompanha no site portalmundomaior.com.br, é só acessar, acompanhar as nossas novidades aí, tem muita coisa bacana lá, os artigos aí, muita coisa legal no nosso site, você acompanha também a gente ao vivo lá. E claro, né, nos nossas redes, né, no Facebook e no YouTube você também nos acompanha. Um bom dia a todos aí no nosso Face e no nosso canal do Portal Mundo Maior no YouTube também. Bom dia, Edson Figueiredo, tá aqui no estúdio, Edson? Bom dia, Vanessinha, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos que compõem essa rádio maravilhosa. Maravilhoso. 85.5. FM. A rádio que transforma. Muito bom! Está aqui também nosso comunicador, né, escritor, Rossano Sobrinho, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia, Edson, que alegria estar aqui, já estava com saudade de vocês, né? Estamos de volta aí para estudarmos um pouco, refletirmos um pouco, clarearmos, né, o nosso pensamento para termos um dia feliz. Bom estar aqui. É muito bom estar aqui mesmo. Vamos refletir, estudar juntos, falarmos aí sobre o Bradley Klontz. Ele que é psicólogo e consultor financeiro americano, é coautor e coeditor de 8 livros sobre a relação entre o dinheiro e a mente. Sua abordagem de terapia financeira tenta explicar os mecanismos psicológicos que nos levam a tomar decisões cujo impacto pode durar décadas. Professor nos Estados Unidos e cofundador do Instituto de Psicologia Financeira, ele argumenta que nossas crenças sobre dinheiro geralmente derivam das experiências vividas por nossos antepassados. Essas crenças formam o que ele descreve como roteiros financeiros, que são basicamente histórias ou narrativas que nossos cérebros criam para explicar o mundo em que vivemos e como nos relacionamos com o dinheiro. Sim, há distorções sobre dinheiro que são universais. Isso vem de quando éramos uma sociedade de caçadores-coletores. Isso explica más decisões de investimento ou economizar menos do que você poderia. É o que ele afirmou, o consultor, né, à BBC. Agora, como que a gente pode, então, para começar, né, o nosso bate-papo, como podemos ter um bom relacionamento com o dinheiro, na sua opinião, Edson? Difícil, né? Muito. Então é tão difícil que ele já escreveu 8 livros sobre o assunto. Exatamente. Olha, eu não concordo muito com ele com relação a essa questão de que tem a ver com os nossos antepassados. Eu acho que tem a ver com a própria história do mundo, né? A forma como se estabeleceu ali, quando se modificou o sistema que existia, que era o sistema de trocas, né? Para criar a moeda e a partir daí as pessoas serem remuneradas pelo dinheiro. Tá? Então não é fácil essa relação. Se a gente for pensar, ele não considera aí o antepassado como sendo de repente a própria pessoa, o próprio espírito, que reencarnou várias vezes, porque na cabeça deles o antepassado tem a ver com os nossos parentes. Mas nós aprendemos que os nossos parentes do passado podem ter sido nós mesmos. Né? Uhum. Por exemplo, eu posso ter sido um avô numa existência anterior, de um
de uma pessoa que depois me teve como neto, quer dizer, é isso que eu estou tentando dizer. Então, eu não concordo em relação a essa questão, mas eu concordo que tem a ver com uma questão mental mesmo, de como você se ambienta, de como você trata com as situações. Na modernidade, a gente vive numa dependência muito grande de crédito, se você for parar para pensar, né? Como assim? As pessoas gastam mais do que elas podem, acabam entrando nos créditos, que pagam os seus juros, né? E aí elas não conseguem manter uma relação de equilíbrio. Eu mesmo sou um que convivi durante muitos anos num cheque especial. Quando você entra no cheque especial para sair, e eu estou falando muitos anos mesmo, tá? Então tive que aprender ao longo do tempo eu percebi que eu estava entrando já tinha entrado na verdade, né? Nessa situação aí caótica, até que eu dei um basta e consegui me equilibrar um pouco, né? Que bom. Mas as pessoas, eu diria que uma grande maioria entra nessas espirais de usar aquilo que não tem, porque o crédito facilita isso, né? Você vai lá, você compra sem ter o dinheiro, só que depois você tem que pagar. Se você não consegue pagar, aí você entra numa espiral aí de pagar juros altíssimos. E você, então, na verdade, entra numa roda, assim, de retroalimentar uma dívida. Você nunca tem algo que é seu. Você está sempre endividado e sempre se mantendo numa situação de desequilíbrio. O que você acha sobre essa questão, Rossano? É uma das questões mais difíceis da humanidade. Inclusive, os amigos espirituais informam que há 3 campos de muita ação das trevas, né? Daqueles que trabalham para não progredirmos espiritualmente: o sexo, o dinheiro e o poder. Porque o dinheiro, ele é sinônimo de liberdade, né? Quando você está com dinheiro, você vai onde quer, come o que quer, veste o que quer. Só que a criatura humana ainda é muito inexperta. Nós ainda estamos nos primeiros degraus de uma consciência mais ampla, né? E a gente transforma liberdade em libertinagem. É a famosa porta larga do Evangelho do Cristo, né? Mas não podemos também demonizar o dinheiro, né? Nós precisamos compreender que o dinheiro pode ser fonte de bênçãos. Estamos aqui numa TV, usando de tecnologia, tudo isso precisou de dinheiro. E, infelizmente, o dinheiro habita essas polaridades na mente humana. Um grupo vai considerá-lo sujo, né? Esterco do diabo, né? Relembrando textos paulinos. E outro grupo vai idolatrar, né? O dinheiro se transforma num verdadeiro Deus e não se pode servir a Deus e a Mamon, disse Jesus. Então, qual o lugar do dinheiro nessa questão, né, na humanidade? Há um livro até de Emmanuel intitulado Dinheiro, em que ele mostra as bênçãos do dinheiro. É justamente não o servirmos. O dinheiro que precisa nos servir. Então, o espírito sempre precisa está gerenciando todo o universo material e não a matéria dominar o espírito. Então, o dinheiro é um grande desafio. É bênção, é fonte de bênção, de saúde, de educação, de progresso e também tem sido, ao longo dos séculos, o grande desafio para o indivíduo se equilibrar. Então, há um ditado que diz, né, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, podemos dizer, dê dinheiro a ela e você vai saber como ela gerencia a própria vida. Há pessoas, por exemplo, que ganham um certo dinheiro, abandonam a religião, abandonam certos princípios, porque, na verdade, não tinham esses princípios bem fundamentados. Então, não é nem demonizar e nem idolatrar. É compreender que é uma ferramenta, apenas uma ferramenta de progresso, de desenvolvimento de consciência. E, para isso, a gente precisa de educação espiritual. O indivíduo materialista vai transformar o dinheiro no seu próprio Deus e vai descer ladeira abaixo sem freio, né? Nos descaminhos, nos atalhos, nos excessos. A questão toda é o equilíbrio. Eu gosto muito de estudar o budismo também, o espiritismo nos convida a estudar tudo, né?
que o budismo que nos fala do caminho do meio. O caminho do meio. Então, não é nem desprezar, isso é coisa do capeta, isso... Não. E também não é idolatrar e achar que o dinheiro é tudo. O dinheiro é uma ferramenta de progresso para o espírito. Não há nenhum problema no dinheiro. O problema sempre é a nossa inconsciência espiritual. Edson? Muito bem. Não é fácil, de fato, equilibrar essas questões, né? Eu fico sempre pensando com o aprendizado espírita. Aliás, o aprendizado espírita é que me ajudou a sair dessa situação que eu falei para você que eu estava, né? Uhum. Porque você, como espírito desencarnado, você não precisa do dinheiro, teoricamente, né? Porque é outra forma de subsistência no plano espiritual, não tem nada a ver com a matéria. O problema todo é esse materialismo exacerbado que nós vivenciamos aqui, que acaba, inclusive, as pessoas se endividando pelo supérfluo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Você tem um telefone, tá? Aí sai o mais moderno, que os caras colocam um valor lá em cima e você, teoricamente, não precisaria deste. Mas a mídia, as condições te fazem querer. Aí você se endivida para comprar um novo. Isso é que eu chamo de supérfluo. Então, quando a sociedade ela impõe essa materialidade, as pessoas precisam ter para elas se sentirem felizes. E a doutrina espírita nos explica que nós precisamos ser para ser felizes, e não ter. Porque tudo aquilo que a gente almeja ter vai acabar ficando aqui. Uhum. E você pode estar preso a isso e não conseguir se desprender no plano espiritual. Tem mais essa também. Você que está na sintonia também pode deixar a sua opinião a respeito desses bloqueios psicológicos, né, que nos levam a tomar más decisões financeiras, que é o tema do programa de hoje. Então já ligue aí, 0800 979 5011, ou você liga no 11 2457 5011 para participar e deixar o seu recado aqui pelos nossos telefones. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, nosso número é 11 99643 3827. Mande a sua mensagem aí pelo seu celular, claro, né, deixando um comentário, deixando uma pergunta também, hoje falando a respeito do dinheiro aqui nas nossas vidas, né? Então vai deixando aí o seu recado em 99643 3827. Vamos aqui para o nosso Facebook. O Alberto Moraes está dizendo, bom dia a todos, abraço para Cida. Estou aprendendo a equilibrar o que ganho. É o que a gente equilibrar o que ganha. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E ele está aprendendo. Você vai conseguir. Com certeza, energias aqui. Nós vamos torcer por você. Rosemary Salles, bom dia, amigos, muita paz e luz. Nelson Oliveira, bom dia, pessoal, bom dia, Vanessa. Obrigada, Nelson, pelo carinho, viu? Um beijo para você. O Nelson diz, né, bem, aprendi a não ser tão sovina, quando em 1994 o governo confiscou meus bens. Aí quando ficamos a zero, vemos por outro ângulo. Aqui, ó, a participação do Nelson também trazendo essa dificuldade, né, um desafio financeiro. Você que está na sintonia, vai participando no Facebook, trazendo também o seu relato, né, como o Nelson está fazendo e outros ouvintes aqui também. Vocês também acreditam que nossas crenças financeiras são determinadas por nossos ancestrais? Você já falou, né, Edson? Vou começar pelo Rossano. Você acredita, Rossano? Olha, eu acredito no seguinte sentido. Nós vivemos sempre dentro de uma mentalidade de época, né? Então, os nossos ancestrais foram construindo a mentalidade vigente até chegar na gente. Como disse o Edson, muitas vezes nós mesmos fomos construindo essa mentalidade. Então, não é que os ancestrais nos influenciam nisso. Uma mentalidade vai sendo construída ao longo das vidas. E a gente renasce no corpo dentro dessa mentalidade familiar e etc. Agora, a proposta é sempre sair disso, né? Daquilo que não for positivo, nós devemos abandonar. E a cultura espiritual, apresentada pela doutrina espírita de forma tão lúcida,
a cultura do equilíbrio, a compreensão de que não somos seres da Terra com algumas esporádicas experiências espirituais, mas seres espirituais em aprendizado pedagógico e espiritual na Terra, e olhar que a matéria é esse material pedagógico essencial no campo das relações humanas, da construção da família, no campo profissional. Quando compreendermos isso de fato, não apenas sabendo, mas sentindo, nós atingiremos outro nível, que é viver. Viver como espírito. Eu acho que a grande proposta do Espiritismo é nos ensinar a viver como espíritos conscientes. E aí a gente não vai ser dominado por tudo isso. A gente vai deslocar, porque a gente está muito identificado ainda com a matéria, com o corpo, com as posses. Quem é aquele fulano? É o fazendeiro. Quem que é aquele? É o médico fulano. Aquele é o empresário. Não, estamos. Nós somos espíritos imortais em aprendizado, mas compreender isso em profundidade. Quero voltar um pouquinho na questão, Vanessa, se você me permite, sobre o gerenciamento de finanças, essas coisas. Eu aprendi uma coisa muito simples há muitos anos, lendo um livro do Dr. Laí Ribeiro, e que me ajuda até hoje, eu quero partilhar. Pode parecer uma coisa simples, mas Exupéry disse que o ápice, o último nível, o último degrau da sabedoria é a simplicidade. O Dr. Laí Ribeiro, num livro dele, ele diz assim: dê um dízimo a si mesmo. Né? Tem, nas religiões tradicionais, há a prática do dízimo, 10% para a igreja e etc. E ele propõe: dê um dízimo a si mesmo. Nunca gaste mais do que você ganha. Então, todo mês, guarde um dinheirinho. E eu adotei isso. Eu fui professor durante 20 anos em Minas Gerais. Professor em Minas Gerais nunca ganhou bem, mas eu aprendi a todo mês guardar um pouquinho. Tinha mês que eu guardava uma quantia irrisória, que parecia sem sentido, mas aquilo podia pagar uma Neusaldina. Tem gente, vou ser bem direto aqui, porque esse assunto é fundamental, né? Inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que saúde é bem-estar físico, mental, emocional, relacional e econômico, porque ninguém fica feliz se faltar feijão com arroz no prato. Então eu aprendi, eu me recordo, e não tenho vergonha de dizer isso, que é aprendizado, que teve um mês, nasceu meu segundo filho, e tudo, e farmácia, um valor lá em cima, que naquele mês eu consegui guardar R$20. Alguém vai olhar e falar assim: que sem sentido, o que são R$20? Mas paga uma Neusaldina, mas dá para você comprar um leite, alguma coisa, enfim. Então, se nós tivermos esse critério, sempre tentar, é claro que há situações diferentes, né? Alguém adoece, você pode ter um gasto maior ainda, mas se todo mês a gente tiver esse critério, você que me ouve aí de casa, pela rádio, pela TV Mundo Maior, guarde um pouquinho. Eu, como terapeuta, às vezes atendo pessoas muito endividadas, mas com valores muito altos. E mesmo assim, a pessoa está tão aflita, eu proponho, já que não dá para arrumar a sua vida toda numa pancada só, mesmo assim, comece a guardar um dinheirinho, fazer um caixazinho, vai se organizando, tentando quitar o que você deve, mas mesmo assim, paralelamente, guarde, porque ali é uma segurança que você tem para uma emergência, uma coisa ou outra. E, infelizmente, eu conheço muitas pessoas, funcionários públicos, que recebem, e se forem à agência, por exemplo, hoje pouca gente vai, né, mas receber na agência, quando chega em casa já não tem nada, porque já pagou tudo e aí acabou todo o dinheiro. Eu adotei essa diretriz do Dr. Laí Ribeiro, que sempre me foi muito benéfica, e sempre tive alguma coisinha. Para a gente ter paz, né? É muito importante para a gente ter tranquilidade. O Livro dos Espíritos fala disso, né? O que é a felicidade na Terra? Consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro, que tem a ver com a espiritualidade, com a crença da imortalidade da alma e etc. Mas a posse do necessário. Sem isso, a minha avó dizia muito jocosamente, né? Quando o dinheiro acaba, o amor vaza pela janela. Era uma forma dela de dizer, né, que é importante a gente cuidar desse aspecto também.
A Márcia Gilardino diz aqui, ó, se partirmos por essa premissa de antepassados, o dinheiro sempre foi um desafio curto na minha linhagem. Mas dinheiro é equilíbrio, para com sabedoria levemos a vida, abraços e gratidão. Deise Mansano, nossa lindeza, bom dia lindezas, temos nosso livre-arbítrio, temos responsabilidade por nossas escolhas, beijos para Deise. Luísa Lopes, olhem, eu sou bem controladinha, não sobra quase nada, mas raramente entro no especial, verdade. Aqui as participações, Edson. Muito bom. Eu só queria fazer um complemento que até dessa questão que eu falei que eu não acredito nessa questão da ancestralidade, porque as coisas também é dinâmica, que nem eu falei aqui, né? O grande problema hoje das pessoas é que elas gastam o dinheiro que elas não têm usando um plástico, que é o cartão. O crédito é algo que é novo, o cartão de crédito é novo. Não tem aí, sei lá, 30, 40 anos. Eu não pesquisei sobre isso, mas não é tão antigo assim, ou seja, não tem a ver com a nossa ancestralidade, né? Tem a ver com a atualidade. Então é um processo em que nós, como espíritos, reencarnamos e nós vamos tendo que nos habituar às condições atuais do mundo material. O problema está o quanto que a matéria influencia o espírito. O quanto que o espírito depende da matéria para ser feliz, ou ele depende da matéria para se sentir realizado e por aí afora. Isso é uma das coisas que a gente aprende com a doutrina. E o Rossano falou muito bem, nós somos espíritos habitando um corpo para aprender a viver como espíritos. É difícil você viver como espírito num corpo físico que exerce uma influência, onde você tem uma sociedade consumista que te leva a consumir o supérfluo, como eu já falei aqui. As pessoas se endividando, né, criando parcelas, acreditando que vão ter o dinheiro para pagar no futuro, porque não guardaram. Se eu tivesse guardado, comprava à vista. Como não guardou, parcela, acreditando que vai estar empregado dali a 2, 3 meses para poder pagar aquela parcela. Ou seja, esse é um grande problema. É você, de fato, consumir aquilo que você não tem e não pode naquele momento, usando um instrumento de crédito, coisa que não existia no nosso passado. É que tem aquela frase, né? Se não for parcelado, nunca vou comprar. Então. Né? Então é uma realidade. Aqui ele diz que em 1968 foi lançado no Brasil o primeiro cartão de crédito de banco. Então acredito que seja isso, né? Então, é coisa recente, tá vendo? Exatamente. Vamos continuar falando sobre isso, mas vamos acompanhar a Bíblia e o Espiritismo com Tiago Soares aqui no Manhã Boa Nova. Vamos acompanhar juntos. A Bíblia e o Espiritismo, com Tiago Soares. Olá, amigos da Manhã Boa Nova. Olá, Vanessinha. Que coisa boa estarmos aqui, viu? Essa união entre a Bíblia e o Espiritismo. Como é bom ter o Evangelho à nossa disposição. Saber que essas mesmas palavras que Jesus leu, que Jesus ensinou para o seu povo, agora está aqui, disponível na nossa mão, né? E ainda mais, a gente tem a doutrina espírita para unir tudo isso. Não é precioso? Você sabe, Vanessinha, amigos, que a doutrina espírita sempre disse que o verdadeiro heroísmo é a luta dentro de nós, contra as nossas más inclinações. Você será considerado, você seremos considerados um herói se nós tivermos coragem de fazer essa luta interior. E você sabe que isso não foi diferente no Novo Testamento, no Velho Testamento. Você vê lá Josué primeiro, em diversas passagens, Isaías 41, em que ele diz assim, olha, esforça-te, tem de bom ânimo, eu estou com você, nós estamos juntos, eu te fortaleço, eu te sustento. Vá, lute, busque dominar-se a si mesmo, faça essa guerra interior, conquiste seu coração por dentro. Eu estou aqui para te ajudar, não tenha medo, não tenha medo. Que coisa bonita, né? Sermos heróis dentro, no campo íntimo, heróis de nós mesmos, lutando contra as nossas más inclinações. A verdadeira batalha é interior. Jesus até disse assim, né? O reino dos céus não virá com atos de violência, com atos exteriores, mas ele vem com uma luta interna. Eu vou construir o reino dos céus no coração dos homens. Então, essa é a batalha, meus amigos. Essa é a união que eu gostaria de propor para vocês entre a Bíblia e o Espiritismo. E quão precioso isso é para nós, não é?
Um abraço, Vanessinha, fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço, Tiago Soares está de volta na próxima quinta-feira aqui no Manhã Boa Nova. Vamos para o nosso WhatsApp, temos a participação do Marcelo de Paraty. Deus nos abençoe. Acho que existe a diferença entre comprar ou gastar. Algumas perguntas devem ser feitas antes de comprar. Eu preciso disso agora? Se eu comprar isso, vou deixar de fazer algo mais importante? Se eu comprar a crédito, vou ter condições de pagar a fatura do cartão junto com essa despesa? Posso substituir isso por outra coisa mais barata ou igual de outra marca? E mais algumas questões. Não lembro tudo, nem sei de tudo. Se soubesse, não estaria encarnado. Que é a participação do Marcelo. Muito bem, Marcelo. É o que eu falei aqui, a gente está aprendendo, né? E você já tem aí as perguntas, né? Questões que você deve ter aprendido no dia a dia aí, nas dificuldades. E, de fato, essas seriam as perguntas que todo mundo deveria se fazer, né? Porque o grande problema, inclusive os espíritos falam isso, que o grande problema é a necessidade do supérfluo, entre o supérfluo e o necessário. Verdade. E quando você exalta mais o supérfluo, e a sociedade ela é muito craque em fazer isso, marketing de consumo e tudo, é muito craque em levar as pessoas a consumirem aquilo que não precisam. Infelizmente. Felizmente. Um beijo para Maria Auxiliadora, aqui no facebook.com/TV Mundo Maior. Bom dia, amigos queridos. Jesus abençoe. Beijo para você. Para Cida Donato também. Boa quinta-feira aí, Cida da Zona Sul de São Paulo. E o Nelson Oliveira diz: lembra que o Dr. Bezerra, quando estava duro, os espíritos o ajudavam? Então, como explicar? Foi só com ele? Rossano? O companheiro que enviou a mensagem é Marcos? Nelson. Bem, Nelson, companheiro Nelson. Bom dia, Nelson. Não, os espíritos nos ajudam a todos, né? No caso do Dr. Bezerra, um missionário encarnado ali com uma tarefa tão grande e ajudando tantas pessoas, essa ajuda ficou mais explícita, né? Ele tomou conhecimento dessa ajuda. Todos nós somos ajudados, mas não podemos fazer disso muletas, né? Porque o grande trabalho a ser feito é o nosso trabalho. Voltando até no Espiritismo e a Bíblia, do Tiago, o companheiro Tiago Soares, ele falou aí do autodomínio, da luta dentro de nós, tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, né? E o Edson disse muito bem, a gente é muito manipulado, né, emocionalmente pelo marketing de consumo. Então, tudo é feito estrategicamente para nos conduzir a comprar. Até os produtos, as cores dos produtos são estudadas para nos atrair, né? A cor vermelha, então, que chama muita atenção, que suscita muita emoção em nós, todo produto que tem essa cor, exerce um certo domínio, um certo fascínio, né? Então, a gente é muito inconsciente, a gente é arrastado emocionalmente. E me faz lembrar do espírito Camilo, né? Que diz assim, antes de qualquer atitude, pergunte-se, e depois? Como eu estarei? Né? Eu atendo, por exemplo, pessoas viciadas em jogos e gastam muito, perdem muito dinheiro com jogos, porque emocionalmente vão sendo arrastadas para isso. Então, a questão aí de compra, a gente contar com os espíritos, não. Vamos buscar os espíritos, não para nos ajudar materialmente, vamos contar para nos inspirar, né? Para a gente não fazer bobagem, porque a gente tem que dar conta da nossa administração, como orienta o Evangelho. Mas, naturalmente, existem essas ajudas, só que os espíritos não vão gerar uma postura acomodatícia, né? Os espíritos superiores sempre querem promover a nossa autonomia, o nosso desenvolvimento, para caminharmos com as próprias pernas. Então, a pessoa entra no buraco, cai no buraco. No início, o espírito pode pôr uma escada para você subir. Mas depois você cai de novo. Já aí não vem a escada, já deve vir uma corda. E aí, se você cai de novo, pode não vir nem escada e nem corda. E aí você vai ficar no buraco um tempo, a gente fica ali até amadurecer um pouco para não cair novamente. Então, existe a ajuda sim, né? Mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. Não contemos com ajuda naquilo que é do nosso dever, aquilo que pertence à nossa administração.
Nós estamos ao vivo no YouTube também, então acompanhe aqui a nossa transmissão no portal Mundo Maior. Tá aí na tela se você tá pelo Face, aí pela nossa TV Mundo Maior. Acesse o nosso YouTube, acompanhe as nossas transmissões ao vivo, curta, compartilhe, se inscreva também, só clicar no inscreva-se e ativa o sininho lá no nosso canal Portal Mundo Maior. Mande as suas mensagens, questões também, é sempre importante, né? Mandar o nosso carinho para a Aline Alarcão. Bom dia, Vanessinha, meus companheiros na limpeza de minha casa física e fluídica, aqui em Mineiros, Goiás, gratidão, que bonitinha, um beijo, um abração para todo mundo por aí, viu, Aline? Nilza Pereira também conosco, Maria de Fátima, bom dia, querida Vanessa, amigos, irmãos, paz e luz, gratidão, viu? Um beijo. Cíntia Mendes, Célia Guimarães, Vicente Moreno do Jardim Ângela, Pedro Paulo, que a paz, a luz de Jesus seja com todos nós, Sueli Preto, Elaine Stroder de São Paulo também conosco, Maria das Dores, o Antônio Luiz, bom dia a todos de Guaxupé, Minas Gerais. Deus ajuda as criaturas através das outras criaturas, que é o que diz o Antônio. E Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, o trabalho, né? É verdade. Ficar esperando que os espíritos vão nos ajudar, sem a gente se esforçar, é o pedir e obtereis, né? Buscar e achareis. Buscar e achareis. Que a cesta básica não chega, né? Se a gente não for atrás. Márcia Gonçalves, Nilza também aqui desejando gratidão, né? Bom dia a toda a nossa equipe, nosso carinho. Prosperidade financeira está associada com prosperidade espiritual, Edson? Olha, tudo depende do... Quando você tem uma prosperidade espiritual, você teoricamente consegue manter um equilíbrio sobre as suas necessidades materiais. Então, nesse sentido, há um equilíbrio, porque você vai exaltar mais a questões daquilo que eu falei aqui, né, de ser em detrimento do ter. A sociedade valoriza aqueles que têm, ou que pelo menos demonstram ter. Aí as pessoas se endividam para poder mostrar. Ostentar. Para ostentar. E para poder estar na crista da onda, como se fala, né? Ó, você vê como eu tô moderninho, hein? Usando uns termos. Nossa, tá, né? Nossa. Crista da onda falta falar é coisa... um crush. Vixe Maria. Então, tem uma frase de Jesus que diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus, que todo o resto lhe será dado por acréscimo. Ora, o que é esse acréscimo? É aquilo que você precisa para se manter, é aquilo que você precisa para estar num equilíbrio. Né? Então, quando você tem prosperidade espiritual, a prosperidade material vem, mas não é porque você está indo em busca, que você está ali lutando por... As coisas acontecem de forma meio que automáticas, mas para suprir as suas necessidades, nunca o exacerbar, né? Nunca o... Porque, inclusive, Paulo diz que o dinheiro é o problema do dinheiro é que ele é a razão de todos os males, né? E não sei se você sabe, mas tem mais de 2.300 versículos na Bíblia falando de dinheiro, bens, posses. Então a Bíblia já trata desse assunto há muito tempo. Né? E a gente está aqui meio patinando ainda. Patinando. Né? Então tem essa questão. Eu acredito sim, quando você é próspero, espiritualmente falando, a matéria não vai exercer tanta influência na tua vida. Então, às vezes, você não precisa do supérfluo para ser feliz, porque você valoriza outras coisas. Tá? Uhum. Vamos continuar aqui no Manhã Boa Nova trazendo essas reflexões, ensinamentos, muito aprendizado, falando sobre essas questões do dinheiro, né? E você continua mandando o seu recado aqui nas nossas redes sociais. Nesse momento nós vamos dar uma pausa aqui para acompanhar as notícias do dia, né, gente? Porque a captação de recursos por meio da Lei Rouanet bateu o recorde em 2024. Pouco mais de 3 bilhões de reais foram destinados a projetos de cultura. A alta é de 28,3% em relação a 2023. Superior Tribunal de Justiça sofre novos ataques cibernéticos. O portal do STJ apresentou estabilidade de acesso e a instituição informou ter neutralizado a ação, que pudesse causar prejuízo ao funcionamento dos sistemas. Latam anuncia que vai operar voos de São Paulo para Fernando de Noronha a partir de 1º de maio. Empresa fará voo de Guarulhos para a ilha em avião que comporta 126 passageiros. Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro, envia mensagem aos brasileiros por meio da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, para que rezem por ele.
Além disso, oferecer a contribuição da Igreja Católica para a cúpula climática COP30, que ocorre em novembro em Belém. LeBron James alcança mais uma marca histórica na NBA. O astro de 40 anos ultrapassou 50 mil pontos na história da Liga Americana de Basquete. Nesse ranking, ele é seguido por outros atletas que já não jogam mais e, portanto, não podem ultrapassá-lo. O jogador em atividade mais próximo é Kevin Durant, com cerca de 35 mil pontos. Pela primeira vez, a Copa do Mundo de 2026 vai ter show no intervalo. A novidade anunciada pelo presidente da FIFA seguirá os moldes dos shows do Super Bowl. O Mundial será sediado por Estados Unidos, Canadá e México. E teve um acidente, né? Nós vamos aqui trazer também essa notícia. Um ônibus cai em Ribanceira, na Dutra, e mata ao menos 2, certo, Alessandro? 2 pessoas e deixa 25 feridos. O veículo havia saído do Rio de Janeiro em direção a São Paulo e levava 44 passageiros a bordo. Vamos para a notícia de Sorocaba. A Comissão de Meio Ambiente e de Saneamento Básico da Ordem dos Advogados do Brasil realizará uma visita na estação de tratamento de água do Cerrado, em Sorocaba, no dia 15 de março, às 9 horas da manhã. Conforme a OAB, a iniciativa faz parte das comemorações pela passagem do Dia Mundial da Água, que é celebrado em 22 de março. A visita é gratuita e aberta ao público. Durante o evento, os visitantes poderão entender mais sobre o processo de tratamento da água até que ela seja distribuída e chegue às torneiras para o consumo. A Estação Cerrado fica na Avenida General Carneiro, 2001, na Vila Luci. Não é necessário agendamento prévio. Conforme a comissão, Sorocaba se destaca no tratamento e na qualidade da água que chega a quase todos os imóveis da cidade. Para garantir bons números, a comissão reforça que a população deve contribuir com o uso racional da água, evitando desperdícios no consumo. Vamos para a previsão do tempo. A máxima para Guarulhos é 31 hoje, mínima de 19 graus com pancadas esparsas de chuva. Em Sorocaba, máxima de 32, mínima de 21 graus com sol. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 28, mínima de 17 graus com pancadas esparsas de chuva por lá também. E cuidar de si mesmo fica ainda mais fácil com os diversos serviços e profissionais disponíveis no Clube de Vantagens, né? Ao fazer parte, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode usufruir de descontos exclusivos e condições especiais em farmácias e também com diversos especialistas da área da saúde, terapias integrativas e autocuidado, todos disponíveis através do Clube de Vantagens. E não é só isso, viu? Você também aproveita aí benefícios especiais nas áreas de entretenimento, aprendizado, hospedaria e em lojas selecionadas. Então, não fique de fora, gente. Acesse agora mesmo clubeamigos.com.br, torne-se sócio e aproveite todos os benefícios que disponibilizamos para você. Se você já é sócio, acesse clubeamigos.com.br e vai aproveitando aí todas as nossas vantagens. Gratidão, né? Todos os sócios que colaboram aqui com o trabalho da FEAL. Vamos aqui para o nosso Facebook, tem participação do Roberto Salles, bom dia para o Roberto. Rita Lima Alencar, bom dia para Rita. Josias Santos, por que ter se podemos usufruir? É uma frase do livro de Odir Cunha. Tento segui-la porque ele demonstrou que muitas das coisas que nos matamos e endividamos para comprar, em cálculos simples, era mais motivo de preocupação que de alegria. Uma casa de praia que poucas vezes usamos, mas pagamos os impostos e demais custos o ano todo, por exemplo. Não, aí é aquilo que eu estava falando, né? De como você é manipulado nessa sociedade consumista. Então, às vezes você sonha com essas coisas, ter uma chácara. Dizem que a chácara tem dois grandes momentos. É quando você compra e quando você consegue vender de novo. Brincando aqui, tá? Se você sonha, por exemplo, ter uma chácara para um dia se aposentar e de fato ir morar lá, tal, é uma coisa. Mas se você manter... Primeiro que para você manter não é fácil, como ele bem colocou aí, né? Então, de fato, é uma questão que tem a ver com essa forma como você se introduz dentro desse sistema, como o próprio Rossano colocou aqui. Quando se criam necessidades que, teoricamente, não são adequadas para você, mas você luta por aquilo.
E depois você descobre, ó, eu tive casos aqui de pessoas que tinham casa em praia que foram invadidas, elas não conseguiram mais pegar de volta. Então olha a situação, porque você fica lá, né? Ela fica lá, as pessoas invadem e você não consegue pegar mais de volta. Tem vários casos assim, infelizmente, acontecendo hoje em dia. E ele trouxe esse exemplo aí que eu achei interessante, né? Eu, sinceramente, nunca sonhei em nada disso. Nunca me aventurei a esse tipo de situação, porque para mim não faz sentido. E eu acho que é isso que ele tenta colocar aí, né? Quando você concentra suas energias, concentra sua força em coisas que não fazem sentido. Então, quando você como espírito, aí vamos de novo insistir, né? Como você como espírito insiste em fazer coisas que vão te prender à matéria, você se torna escravo da matéria. E espiritualmente falando, você vai ter problemas sérios, até de readaptação ao plano espiritual. Sim. Quando, né, na verdade, o dinheiro atrapalha o relacionamento afetivo, Rossano? Vivemos um período em que estamos amando as coisas e usando as pessoas. E então, enquanto não fizermos o caminho de volta para amarmos as pessoas e nos utilizarmos das coisas, o espírito consciente, ele pode ter tudo. Ele pode ter bens, recursos e gerenciar isso de forma equilibrada e feliz, ciente de que daqui a pouco a gente bate a poeira das sandálias e retorna à morada verdadeira, que é o mundo espiritual. Então, essa questão abordada pelo Edson é muito interessante, aí, respondendo ao companheiro que nos assiste. Na verdade, nós estamos tão dominados pela mentalidade materialista, entendendo que somos o que possuímos, que muitas vezes possuímos muito além, ficamos na ânsia de possuir muito além do que realmente precisamos. Porque estamos identificados, é a questão do ego, né? Estamos identificados com a persona. E a persona traz isso que ela possui, os bens que ela possui, o tanto dinheiro que tem, a conta bancária que tem. E muita gente se olha assim. Ah, ele é o fulano, é o milionário, é o bilionário. Mas é inconsciência, porque em realidade não somos nada disso, né? Então, quando nós não nos conectamos às essências da vida, porque você pode estar num restaurante muito lindo com uma pessoa e não estar conectado com essa pessoa. E você pode estar numa tapera, num ambiente muito modesto. Uma vez eu atendi um cliente que me relatou um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu fui para uma cachoeira com uma namorada, que era uma pessoa muito simples, e ali nós comemos um franguinho com refrigerante, mas foi uma época de muita felicidade, porque a gente estava conectado. Então, enquanto depositarmos o nosso coração nos bens materiais e não nos habilitarmos espiritualmente a sentirmos as pessoas, né? Vivemos um tempo de pouca sensibilidade. Como escreveu Rubem Alves, né? A sensibilidade que nos permite ver o universo num grão de areia. Então, quanto mais materializados com a mentalidade na matéria, menos sensibilidade para a transcendência, para o amor, para a afabilidade, para a ternura. Quanto mais na matéria, a gente precisa mais de sensações e de ilusões. Então, é muito sexo sensorial, muita sensação sexual e muita ilusão de que temos muito. O ego se alimenta dessas ilusões. Quanto mais conscientes, a gente pode ter um sexo maravilhoso, mas, sobretudo, iluminado pelo sentimento. É um estudo profundo. Alguns estudos sinalizam que até as energias sexuais só nos fazem bem quando há a movimentação do chakra cardíaco, que é o do amor. Então, a energia sobe a base da coluna, dos dois chakras básicos, o genésico e o básico, e quando há sentimento na relação sexual, essa energia é catalisada pelo chakra cardíaco. E quando não há sentimento, essas energias pesadas ficam só nos dois chakras básicos, na base da coluna e abaixo do umbigo, e essa energia fica ali e a gente sai da relação pesado, sem sensação de completude. Porque somente o amor confere sentido à vida. Sem amor, a vida perde o seu sabor e perde o sentido. É como dançar sem música ou comer uma comida sem tempero.
O Pedro Paulo está dizendo aqui no Facebook: a pergunta inteligente para nós cristãos espíritas a fazermos é: a quem devemos servir, Deus ou Mamon? Tudo que está relacionado a Deus é o ser, e tudo que está relacionado ao dinheiro é o ter, que é o que falamos aqui realmente. Abraço para Silviane da Chagas, também participando. O Josias diz: o dinheiro afeta o relacionamento afetivo quando a pessoa se comprometeu a viver num padrão de vida e não consegue mais manter. É o caminho para a ruína. É isso mesmo. Eu diria que tem muitos casamentos que não suportam um corte de uma Netflix, por exemplo. Quando você não tem mais condições de pagar a Netflix, corta, pronto, acabou a felicidade no lar. Eu já vi situações assim, tá? Já estamos acabando, né? Um minutinho. Eu queria propor para os ouvintes pensarem na história de Saulo versus Paulo. O Saulo era um homem que almejava o dinheiro, o poder, a cobiça, a ganância, ele era arrogante, porque ele estava materializado nas crenças materiais. Quando ele descobre Jesus e quando ele descobre a espiritualidade em si, porque ele era religioso, mas não tinha espiritualidade. Quando ele descobre a espiritualidade, ele se transforma em Paulo e passa a viver uma vida, vamos assim dizer, equilibrada, né? Dentro de umas necessidades básicas de subsistência material, sem almejar o ter, para se transformar naquele que ia transmitir a necessidade do ser. E é assim que nós terminamos o Manhã Boa Nova de hoje, agradecendo a todas as participações. Muito obrigada, Edson, tudo de bom. Valeu, lindinha. Valeu, Rossano. Espera feliz aí, que beleza. Obrigado, Edson, pelo carinho. E lembrando que Saulo, para virar Paulo, ao longo do caminho ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu ainda faço. Só no final que ele foi dizer: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo Jesus que vive em mim. Então a batalha é diária. Beijo a todos. Vamos lá, agradecendo ao Alessandro aqui na Geração Rádio, Jefferson na Geração TV, a Solange atendendo os ouvintes, telespectadores, a Regina aí na produção. Gratidão a todos. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.